Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 26 de agosto, o nosso texto está em 1 de Samuel, no capítulo de número 18. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. As mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia, e Saul, porém, tinha na mão uma lança. Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Temia Saul a Davi, porque Yahvé era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e Yahvé era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerrei as guerras de Yahvé. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir ser sogro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi ela dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe a darei, para que se sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outras serás hoje o meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul estava tentando fazer com que Davi caísse pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, que fosse genro do rei. Porém ainda os dias se não havia cumprido. Então Davi se levantou e partiu, ele com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e o entregaram
e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher sua filha. E viu Saul e notou que Yahvé era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Carta aos Romanos, o último capítulo, capítulo de número 16, e a gente vai encerrar então carta de Paulo aos Romanos. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós, saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor, saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado, saudai a Apeles, aprovado em Cristo, saudai aos da família de Aristóbulo, saudai Herodião, meu parente, saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor, saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor, saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha, saudai a Asíncto, a Flegonte, Hermas, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles, saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. A igreja de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio e Jason, e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Sauda-vos Erasto, procurador da cidade, e também irmão quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Livro de Lamentações, capítulo de número 3. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração.
Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado, armou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar os meus rins às flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e para a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastaste da paz e a minha alma, e esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança em Yahvé. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias de Yahvé são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é Yahvé, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é Yahvé para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação de Yahvé. Bom é para o homem suportar o jugo na mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz, assim acontece, quando o Senhor não o mande? Porventura, da boca do Altíssimo, não sai o mal e o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para Yahvé. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste. Cobriste de nuvem para que não passe a nossa oração. Como cisco e rejeitamento nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temor e cova vieram sobre nós, assolação e quebrantamento. Torrentes de águas derramaram os meus olhos por causa da aflição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que Yahvé atente e veja desde os céus. O meu olho move minha alma, por causa de todas as filhas da cidade. Como ave me caçaram os que são meus inimigos sem causa. Arrancaram a minha vida na cova e lançaram pedras sobre mim. Águas correram sobre minha cabeça. Eu disse, estou cortado. Invoquei o teu nome, Yahvé, desde mais profunda cova. Ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia que te invoquei e disseste, não temas. Pleiteaste, Senhor, os pleitos da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Yahvé, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste todas as vinganças, todos os pensamentos contra mim. Ouviste as afrontas, Yahvé, todos os seus pensamentos contra mim. Os lábios dos que se levantam contra mim e as suas imaginações contra mim todo o dia. Observa-os ao assentarem e ao levantarem. Eu sou a sua canção. Tu lhes darás a recompensa, Yahvé, conforme a obra de suas mãos. Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirás e eles serão desfeitos debaixo dos céus de Yahvé. Amém? Vimos os nossos textos de hoje, então, em 1 de Samuel, no capítulo 18, mesmo que aqueles que nos armem ciladas sejam próximos, sejam familiares,
Ainda assim, se nós andarmos prudentemente, se nosso conselheiro for a prudência, ainda assim o Senhor nos livrará, nos colocará em alto retiro e nos protegerá de todo o mal. E em Romanos, no capítulo 16, tantos cumprimentos, né? Deu para conhecer um pouquinho a Igreja de Cristo, com tantos nomes e citações de Paulo, as saudações. Vimos que ele dá um recado: cuidado com os relacionamentos com as pessoas que gostam de provocar intrigas, problemas no corpo de Cristo, né? Nós precisamos orar pelas pessoas, mas não precisamos imitar o mau comportamento de ninguém. Tanto que ele diz: a vossa obediência é conhecida, continue assim. Continue obedecendo ao Senhor e o Deus de paz esmagará Satanás. Portanto, o Senhor vai vencer o inimigo e nós devemos continuar em obediência ao nosso Deus. Em Lamentações, no capítulo 3, o profeta fala que ele procura se lembrar daquilo que dá esperança ao coração dele. E aí ele diz que ele sabe que o Senhor é bom, que a fidelidade do Senhor é para sempre, que elas se renovam, as misericórdias se renovam todos os dias, né? E tem um versículo lá mais para o final do capítulo que fala: eu invoquei o nome do Senhor desde a cova e ele me ouviu e me disse: não temas. O Senhor é aquele que ouve a oração, não importa a circunstância em que nós estamos passando. O Senhor ouve a oração e Ele tem resposta para nós. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, te louvamos, te bendizemos, engrandecemos o Teu nome, porque Tu és maravilhoso. Pai, te damos graças porque sabemos que, ainda que nós não conheçamos o intento das pessoas, qual é o propósito daquelas pessoas que nos rodeiam ao nosso redor, se nós mantivermos um comportamento, uma conduta de prudência, de retidão, o Senhor irá nos livrar de todo mal. Também sabemos, Pai, que não devemos imitar aqueles que não agradam ao Senhor. Por isso, ajuda-nos a ter discernimento e um posicionamento firme em Ti, sabendo que o Senhor é bom, que a sua misericórdia é eterna e que ela se renova diariamente sobre as nossas vidas. E é por isso que nós não somos consumidos, porque o Senhor é bom e misericordioso. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!